Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é um versículo que está lá em Mateus 6,33, palavras de Jesus. Mas acontece que muitas pessoas não compreendem ela ao certo. Tipo, buscar primeiro o reino de Deus, como que é isso? É eu acordar e já orar? É eu acordar e já ler a Bíblia? Eu acordar e ir pra igreja? E é mais que isso, e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre isso, vai estar desmiuçando todas as palavras de Jesus, onde ele finaliza esse sermão dele com esse versículo. Seja bem-vindo ao canal 2016, meu nome é Cleito e hoje a gente vai falar de como buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos lá, como eu já falei anteriormente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é só você acordar e já orar, acordar e já ler a Bíblia, acordar e fazer sua devocional antes de qualquer coisa. Na verdade faz parte, isso faz parte, mas não é isso, sabe? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as ações em volta do buscar em primeiro lugar o reino de Deus, dentro dela está contida a essa busca de oração, de Bíblia, de devocional e tal. Mas ela não é a base, sabe? De quando a gente fala de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E Jesus explica isso. Esse versículo ele tá no Sermão do Monte, que a gente chama assim, Sermão do Monte. E Jesus lá, ele dá diversas lições. Antes desse fatídico versículo, ele fala sobre modo de pensar, sobre ações, sobre formas de agir que culminam em mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então eu gosto de dizer de que Jesus ele vai nos dar um panorama de como que é essa mentalidade, esse pensamento que nós devemos ter, e a gente tendo esse modo de agir, esse pensamento, essa forma de viver, a gente vai estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos lá? A gente vai estar lendo a partir de Mateus 5:21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, esse racá ele quer dizer, é um termo hebraico para desprezo, é equivalente a tolo, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, ou seja, fazendo um rito religioso, e lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro se reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Qualquer rito religioso fica em segundo plano. Jesus nos ensina isso quando a gente está devendo amor. É isso que ele está nos falando aqui. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Agora Jesus vai começar a falar sobre adultério, como que era a cultura de lá e como que é a cultura do reino. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu te digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério em seu coração. Se teu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que com ele todo para o inferno. Você está conseguindo entender que Jesus ele está mostrando um novo olhar, mostrando um novo pensamento? E esse novo pensamento é o pensamento do reino. Falando sobre divórcio agora, foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe a certidão de divórcio. Jesus vem subindo a régua. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus pega aquilo que é cultural e fala: não, ó, essa é a cultura de vocês, mas essa é a cultura do céu, essa é a cultura do reino. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu te digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e nem jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de seu cabelo. Você quer jurar por quê, se você não tem autoridade sobre essas coisas? Mas seja seu sim, sim, e o seu não,
Não. O que passar disso vem do maligno. Mais uma vez, essa é a cultura da terra, e aqui eu te apresento a cultura do reino, o modo de pensar do reino, o modus operandi do reino. Jesus agora falando sobre vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu te digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-o também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele a 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Amor aos inimigos. Jesus fala agora, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu te digo, amem os seus inimigos e orem para aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Jesus, ele sobe a régua, ele tá subindo a régua, ele exatamente mostra, esse é o modo de pensar do reino. Vamos pro capítulo 6 agora. Ajuda aos necessitados. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante de todos para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma de que você preste ajuda em secreto e o seu Pai que te vê em secreto o recompensará. E aqui a gente vê pessoas que gostam de gloriar a si mesmo por ajudar as pessoas e tal, mas Jesus fala, cara, isso não é a realidade do reino. O modus operandi do reino não é esse. E aqui Jesus fala das orações agora, versículo 5 de Mateus 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua plena recompensa. De novo, mostra aqui uma ação em que as pessoas gostam de se gloriar daquilo que eles estão fazendo. Mas Jesus fala, cara, o reino não é assim. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedir. Vocês devem orar assim. E agora, Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu. Ele já fala que a gente deve ser mais íntimo dele. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Entregue ações de graças a ele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoe nossas ofensas, e aqui é forte, como também temos perdoados aqueles que nos ofendem. Deixa eu te perguntar, você tem perdoado aqueles que te ofendem? Essa oração que Jesus nos ensina, ela mostra que se a gente fizer essa oração, como Jesus está nos ensinando, a gente está falando com Deus assim, ó, Deus, perdoa o meu pecado, mas só se a gente estiver perdoando aqueles que estão me ofendendo. E aí, como que tá? Como que tá você? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Jesus, a cada momento, ele tá subindo mais a régua. Ele vai subindo a régua e fala, essa mentalidade do reino pesada. É pesada e é leve ao mesmo tempo. É pesada e é leve ao mesmo tempo porque ele diz que meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Eles já receberam a sua recompensa por essa ação religiosa que eles estão fazendo. Só não faz esse negócio feio de ficar fazendo cara de triste, cara. Não faz. No entanto, quando você jejuar, unja a sua cabeça e lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai que te vê em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto recompensará. Agora, versículo 19. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Jesus aqui ele está falando exatamente do lifestyle
do reino. Como deve ser o estilo de vida do reino? Esse é o estilo de vida do reino. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são as trevas, quão grandes trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É o único lugar onde Jesus classifica uma outra coisa como um Deus, um Senhor. É o dinheiro. Ajunteis o tesouro no céu. Não liga pro dinheiro daqui não. Ele tem sua importância, mas foque mais no tesouro eterno. Versículo 25. Por isso, digo vocês que não se preocupem com a vida própria, quanto ao que comer e ao que beber, nem com o corpo quanto ao vestir. A vida não é mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês os alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Os gentios que correm atrás dessas coisas. A mentalidade da carne, a mentalidade do mundo que corre atrás dessas coisas. Mas agora a gente fala do reino. Mas o Pai Celestial de vocês sabe o que precisa. Então, depois de Jesus ter dado todo esse direcionamento de como é o pensamento do reino, como que é a mentalidade do reino, ele diz: mas busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia seus próprios problemas. Eu recomendo para você a leitura desde o início do capítulo 5 e até o 7, mas eu quis focar nesse meio, que Jesus ele tá falando exatamente, ó, muda seu pensamento para cá, mude sua forma de pensar para cá, porque esse é o pensamento do reino. Quando você começa a pôr seu estilo de vida com esses pensamentos, você tá buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Você tá buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você vira sua chave para esses ensinamentos de Jesus, o orar quando acorda, o ler a palavra logo quando acordar, ou enfim, isso tudo vai ser consequência. O buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça é ter esse pensamento, como Jesus nos ensina aqui que a gente leu. Muito bom ter estado com vocês aqui. É isso aí, fique com Deus e até a próxima.